sobre essa questão relacionada à disputa entre Arthur Lira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação às emendas, em relação ao orçamento. O que você tem de apuração para a gente dessa queda de braço entre os dois? Fabiola, o Arthur Lira está submetendo o Palácio do Planalto a um roteiro de ciladas. E o governo está caindo em todas as ciladas. Aí é preciso a gente analisar todas as informações que estão envolvidas nesse relacionamento do Palácio do Planalto com o Legislativo, né? Primeiro, há uma boa notícia, diria até uma ótima notícia. O governo Lula vai conseguir aprovar na Câmara a nova regra fiscal. Há também uma boa notícia. O deputado Cláudio Cajado, que é o preposto do Arthur Lira, para relatar esse projeto da nova regra fiscal, ele está ajustando a proposta sem desfigurá-la. Com sorte, esse texto do Ministério da Fazenda vai ser até melhorado. E, por último, tem uma péssima notícia, que é essa notícia de que o Lula e o PT eles caíram em todas as ciladas que o Arthur Lira colocou no caminho que leva ao plenário da Câmara. O Arthur Lira cavalgou uma agenda velha que o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, atravessou na mesa do Lula. O Rui Costa sugeriu ao Lula que editasse decretos para mudar o marco do saneamento básico. Ele, como governador da Bahia, teve teses rejeitadas na época em que essa lei do marco do saneamento foi aprovada, e agora, no Gabinete Civil, ele impôs a sua derrota ao Lula para que o Lula a revertesse por decreto. E esses decretos foram derrubados, ou trechos dos decretos do Lula foram derrubados a partir de uma articulação que o Lira fez na Câmara, derrubados por uma votação expressiva. E os aliados ou os pseudo-aliados, hipotéticos aliados do governo, engrossaram o caldo que levou a essa derrota do Lula. Supostos aliados do Planalto votaram gostosamente contra os decretos do Lula. Agora está o Lula tentando salvar isso no Senado, correndo o risco de sofrer nova derrota. Essa articulação do Lira expôs o descontentamento dos deputados com o Palácio do Planalto, o que fez o Lula determinar que fossem abertas as torneiras das verbas orçamentárias. Estão distribuindo verba a rodo, Fabiola, lá no Congresso Nacional. Verba para deputado, verba para senador. Isso fez com que o Lira valorizasse o seu passe no instante em que o governo tentava retomar a execução do orçamento. Pessoas perceberam que a aliança com o Arthur Lira dá resultados. Quando o Arthur Lira distribui caneladas, o governo abre as torneiras. Então, o Lula potencializou um poderio do Arthur Lira que eles queriam dinamitar. Então, o Arthur Lira agora está impondo ao Lula mais um constrangimento. Que constrangimento é esse? O PT, junto com mais 6 legendas que gravitam em torno do Lula, legendas de esquerda, eles estão querendo mudar a proposta do Ministério da Fazenda. Querem emendar. E a mudança visa tornar a regra mais flexível, querem liberar os cofres do governo sem nenhuma trava. E o Arthur Lira está fazendo o movimento inverso. Ele está, junto com o relator dele, negociando com o Ministério da Fazenda e a imposição de limites, de regras que punam o governo em caso de descumprimento das metas previstas na proposta do Ministério da Fazenda. Então, eles querem impor algum tipo de constrangimento. Se descumpriu a meta, você não vai poder reajustar salário do servidor, vai ter que cortar despesas. Estão querendo voltar, ressuscitar aquela regra que era acionada sempre que o governo descumpria alguma meta, tinha que cortar verbas do orçamento, tinha que contingenciar, travar gastos para compensar o descumprimento da meta. Então, o Arthur Lira faz acenos liberais, depois de ter assegurado a verba da fisiologia,
ele faz acenos liberais, como se fosse o parlamentar mais responsável da terra, e se aproveita do material que é fornecido pelo PT. Então, o que fez o Lira ontem? Ele falou para o Cajado lá, que é esse nome é até apropriado, né? Cajado. Falou para o Cajado para dar uma cacetada no PT e dizer, olha, não vou liberar aqui, ele estava prevista a divulgação da proposta, do relatório, nesta semana, até ontem, até quinta-feira. Ele não liberou e falou, olha, há um contencioso provocado pelo PT, o PT quer prejudicar o projeto do governo, então o Palácio do Planalto precisa se entender com o PT. Nós precisamos saber quem é que está falando pelo governo aqui. Então ele leva o Lula, Fabiola, no final de semana, a ajoelhar no milho e enquadrar o PT para que só na semana que vem eles liberem o relatório com essa proposta, com os ajustes da nova regra fiscal e leve isso à votação. Vai ser aprovado, mas o Lira impõe ciladas ao governo e o governo e o PT oferecem matéria-prima para que o Lira arme as suas ciladas.